Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontam um crescimento de 25% na renda do alagoano em cerca de 8 anos. Esse levantamento mostra que o estado foi o único a crescer sem o impulso do agronegócio. De 2015 para 2023, a renda média do alagoano foi de R$ 900 para R$ 1.100, um aumento de pouco mais de 23%. Foi o 7º maior crescimento do país. Mas aí você deve estar se perguntando, o que isso significa? Melhorou para você? Vamos saber? É sobre esse assunto que eu converso a partir de agora com o professor Francisco Rosário no Explica Pra Gente, que está no ar. É o que eu quero saber e com certeza mais de 3,5 milhões querem saber também essa história, são os alagoanos nessa expectativa aqui para saber. Primeiro, professor, boa tarde, um prazer tê-lo conosco aqui, seja bem-vindo ao Explica Pra Gente. Quer dizer, crescemos 23%, passamos de 900 para 1.125, um aumento mais ou menos, mas houve um aumento. Quer dizer, então, na média do país, nós crescemos bastante, né? Importantemente, é isso? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem. Pois é, a gente cresceu, isso é bom, um bom dado, mas tem a adversativa aí, sim. Mas como toda estatística, a gente pode interpretar de outras formas isso. Também. O que acontece? Tem, né? Não morreu ainda, e que Deus ainda mantenha por muitos anos aqui, um economista famoso que dizia, o Delfim Neto, dizia o seguinte: a média tem um problema, porque você pode estar com a cabeça no freezer e os pés no forno, e a sua temperatura média está em 27 graus. Está regulado, né? Então você... É uma média. Você está morto, mas sempre com as suas... a sua temperatura média está aí na temperatura normal dos vivos. Esse é o problema da nossa média. O que acontece? Alagoas cresceu, óbvio, isso é uma questão estatística, porque o Brasil todo cresceu nesse período, né? Com trancos e barrancos, mas a gente cresceu. Nos últimos anos, a gente tem crescido acima dos 2%, porque antes de 2022 estava na faixa de 1,5%, a gente agora, com uma série de motivos e que não vale a pena colocar aqui, de 2022 a 2023, crescemos acima de 2%. 2023 agora com crescimento para o tamanho da economia brasileira e para os problemas que enfrentamos, um crescimento bastante robusto, eu diria, né? Impulsionado pela renda e consumo das famílias, principalmente, e isso faz com que, óbvio, você tenha essa pressão. Agora, alguns setores, Wilson, não foi para todo mundo. Entendi. Você cita, inclusive, sobre a questão do agronegócio. Não, nós crescemos independente do agronegócio, porque o agronegócio é inclusive, uma mola mestra que pode, inclusive, aumentar... porque o agronegócio tem uma cadeia muito longa. Em nosso caso, a gente não tem. O agronegócio não é só o produtor que está no campo, tá certo? O agronegócio é o trator, o combustível do trator, o fertilizante, que é a indústria, não é agronegócio. O agronegócio, de verdade, ele dá aí 7% do PIB de contribuição para o PIB nacional. Quando você bota todos os setores que o agronegócio puxa, aí dá 23%, é muita coisa. Entendi. Então, o agronegócio é isso, ele não é E a gente não tem um agronegócio forte, a gente tem cana, mas temos menos do que tínhamos antes, em 2015, e a gente tem muita agricultura familiar, então isso não consegue puxar. O que é que está puxando, no nosso caso? E aí, como um estado dependente de transferências federais, as transferências federais, principalmente nos últimos anos, que teve os aumentos de auxílio emergencial, Auxílio Brasil e agora o Bolsa Família, que deu um impulso grande do ano passado para cá. E isso faz com que você tenha aí, quando você junta tudo e divide, uma média. Entendi. Que cresceu. Mas isso, para a gente, é importante trazer que a gente cresceu, mas cresceu porque a gente tem uma população ainda abaixo do nível. Metade da população alagoana, metade depende de transferências federais, auxílios sociais
para poder sobreviver. Que é uma pena, né? Muito, porque isso significa que nós não temos emprego, Exatamente. não temos bons As pessoas empregos. estão dependentes para sobreviver dos auxílios federais e não tendo o seu emprego garantido para tocar a sua vida para frente. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, tem perguntas aqui dos nossos telespectadores para explicar para a gente, para o professor Francisco Rosário. Vamos ver. Quem faz a primeira pergunta é o José da Silva e ele pergunta, professor, com um salário baixo, a gente precisa fazer um extra. Quais áreas são boas hoje em dia para complementar essa renda? Pois é, José, é isso que eu estava falando. Na média, né? Então, mas tem setores que realmente, devido ao aumento de demanda local, você teve um maior aumento de renda para os trabalhadores. O turismo é, sem dúvida, o que mais cresce, não só em Maceió, Wilson. Alagoas vem fazendo um trabalho já há muito tempo, né? Maceió é mais recente, mas Alagoas há muito tempo. E a gente vem trabalhando desde a década de 80, né? E agora que a gente tem colhido, nos últimos anos, com os réveillões, a gente tem colhido os frutos do turismo e isso tem agora resultado em... Você fala engloba a parte hoteleira... Hoteleira, restaurante, o bares, transporte... pousadas, exato, toda a parte... taxista, tudo. Artesão, aquela cadeia toda ali do trade e turismo. Ele vai... Tudo que o turista consome faz parte do pacote, né? Obviamente tem setor que consegue captar melhor, como... Tanto é que muita gente fala de turismo, hotelaria, né? O setor de hospedagem e, além dos hotéis, pousadas e tal, e restaurante. Restaurantes são os dois setores que abocanham a maior parte da renda gerada pelo turismo. O cara tem que vir, ele vai ter que dormir e vai ter que comer, né? Exatamente, né? Mas tem toda uma área, então o turismo é o principal e prestação de serviço para quem trabalha para o turismo também e para a cidade como um todo. Maceió tem crescido e tem se movimentado, então a prestação de serviços. Só um dado, eu sei que a gente tem tempo curto, produção segura aí um pouquinho, mas é importante. Veja, a gente está no maior calor, tá certo? Faltam técnicos qualificados para dar assistência aos ar-condicionados. Caramba, eu não tinha pensado nisso. Pois é. Agora é importante. Veja, quer dizer, a gente foi pego de surpresa, nós tínhamos um calor, mas não nessa intensidade. Então, com isso, aumentou muito a demanda. A demanda para as pessoas consertarem ou melhorarem ou limparem o ar-condicionado. Aí qual é o problema? Entra um monte de técnico, ou gente que se diz técnico, desqualificado, quebra o ar-condicionado do pessoal e isso faz com que a reputação média caia. Quando você tem muita gente com reputação baixa, o valor da renda cai. Então, aquele um ou dois que tem reputação melhor, cobra mais caro e consegue. Então, veja, são esses setores que você tem que estar ligado para saber, o José está querendo saber, o que é que de fato está pegando, né? O que é que de fato está puxando. Esse setor específico, por exemplo, hoje seria pela sua observação. Vamos lá então para a segunda e última pergunta de hoje. Quem faz a pergunta para o professor Francisco Rosário hoje não explica para a gente é a Ana Santos. Ele pergunta, professor, quais são as áreas que mais contratam em Alagoas e qual a média de salário? Veja bem, Ana, as áreas que contratam mais é a área de serviço. Turismo é uma delas. Você tem comércio, você tem a parte de saúde, no interior inclusive, Wilson. A gente tem Arapiraca e Delmiro Gouveia se posicionando como polo de saúde. Você fala polo de saúde o quê? Hospitais? Hospitais, clínicas, a parte pública, né? UPA, posto de saúde, em mais áreas. Isso é na região do entorno, né? Então você tem em Alagoas a área de saúde, serviços de saúde, puxando também então, aí vem contratação, com salários maiores, inclusive. O técnico de enfermagem, o enfermeiro... o auxiliar, enfim... Todo mundo, o pessoal inclusive, por exemplo, eu vou dizer de novo uma coisa, quem lava os lençóis e o material de cama, que usa de tecido de algodão, de clínica, hospital, UPA, como é que é feito isso? A empresa que deve fazer isso, né? Às vezes, recentemente não tinha essa empresa no interior do estado, com o crescimento de hospital. Você tem, Portugal tem um hospital enorme, quem é que faz esse serviço lá? Recolhe e incinera o lixo, por exemplo, hospitalar. Exato. Então, os serviços são serviços, inclusive, mais sofisticados, com renda maior e que requer mão de obra qualificada. Esses setores aqui têm a capacidade de aumentar de fato a renda em Alagoas. Por enquanto, a gente tem muito ainda cabeleireiro, eletricista, a construção civil é outro setor que está puxando também.
né? Então, áreas de atividade da construção civil, de serviço, pode também dar salários razoáveis, porque Maceió está um boom de construção, né? Que bom, que venham muitas oportunidades para que Vamos todo lá. mundo possa ter aí seu espaço ao sol, que é o mais importante. É isso Professor, mais uma vez, muito obrigado, boa tarde, muito bom tê-lo aqui que conosco. agradeço. Quem quiser entrar em... Hoje tem live, tem vídeo, tem... Vídeo, à tarde eu finalizo um vídeo, porque eu gravo, edito e tal, aí à tarde eu finalizo direitinho. Então tá aí para você, @ChicoRosário, _ tá aí. Isso aqui, né? Isso, Aí. exatamente, aí ó. Acessa lá, então pode até discutir assuntos ou pedir que assuntos sejam debatidos aqui no Explica Pra Gente com o professor Francisco Rosário, além de várias dicas que ele deixa também Sobre lá no isso, seu Instagram. exatamente. O vídeo hoje eu vou tratar sobre essa questão de áreas e como você vai fazer para não só trabalhar, mas empreender também nas áreas emergentes aqui do estado. Importante, muito bem. Professor, mais uma vez um abraço, grande sucesso, boa semana para você, até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado sempre aqui pelas informações importantes. Professor Francisco Rosário, grande economista, fantástico, trazendo sempre detalhes importantes para vocês.